Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está indo online. Mais uma vez, muito prazer, sou o professor Fábio Pinheiro. Vamos dar sequência aqui ao nosso curso preparatório para a Marinha 2018, tá? Só que é o seguinte, hoje é aula 5. Antes de começar a aula 5, eu falo hoje, né, mas para vocês tanto faz o dia. Mas antes de começar a aula 5, eu quero voltar a algumas questões da apostila 3 e 4, porque como foi uma aula longa, eu não quis perder tempo com questões. As questões estão aí na apostila, eu separei algumas delas para a gente comentar aqui, para a gente resolver, para ver como é que está o entendimento de vocês, tá? Então, pega aí o material, obviamente não precisa usar tempo aqui, quando você dá o pause aí, pega o material, depois volta, aperta o play de novo, tá? Então, pega aí a apostila 3, a apostila 4, que tem as questões enumeradas exatamente como estão na apostila, tá? E vamos discutir rapidinho elas. E também fiquei devendo a música do BGME com tag DMA. Cantarei hoje, tá? Então, apostila 3, vamos lá. Pegou? Separou aí? Beleza, então vamos seguir aqui. Logo a pergunta número 1 da Marinha, 2016. De acordo com Baratieri, com relação às resinas fluidas, qual o componente hidrófilo que, quando presente, facilita o contato com a dentina? Bom, vamos lá. Olhando aqui para as alternativas, a gente tem aqueles monômeros utilizados na confecção da resina, né? Só que ele está falando de um monômero hidrófilo. Primeiro, quando ele fala de resina fluida, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem a resina de baixa viscosidade, que é aquela resina flow, né? Mas ele também está citando aqui os adesivos. Porque quando ele fala de componente hidrófilo, ele precisa de um componente do sistema adesivo que consiga entrar naquela dentina que tem uma característica de umidade. A gente sabe, a dentina é úmida, ela tem que ser úmida. Você não pode remover a água da dentina para fazer sua adesão, porque vai dar errado. Tá? Então você precisa de algum componente no seu sistema adesivo que seja hidrófilo, que tenha hidrofilia, que tenha uma afinidade com a água nesse ambiente úmido para que ele consiga penetrar e depois fazer conexão com outros monômeros da sua matriz resinosa, tá ok? E a gente tem aqui BGMA nas alternativas. BGMA é um componente hidrófilo. A gente sabe que quase todos, na verdade, componentes resinosos são hidrofóbicos ou hidrófilos, que é a forma até mais correta. São hidrofóbicos, têm aversão à água. O BGMA, ele é aquele componente, aquele monômero enorme, parece um ônibus grande pra caramba, que é o monômero principal, que tem baixa mobilidade, já sabe disso. O tag DMA é aquele que faz a contraposição do BGMA, que é aquele componente menor peso molecular, menorzinho, como se fosse uma moto, muito mais ágil, muito mais mobilidade, que é o monômero diluente, tá? O BGMA e o tag DMA, eles são muito utilizados nas resinas compostas, né? No mercado, eles fazem... tem muito sucesso no mercado, é uma dupla que funciona muito bem no mercado. Pensando nessa forma idiota, como eu pensei, me veio à cabeça, uma dupla que faz sucesso no mercado é a dupla sertaneja, né? Eu sei que foi péssimo, mas a partir disso me veio a ideia da música, que é o Meteoro da Adesão. Vou cantar agora, mas assim, tira as crianças da sala, se possível, dá o pause e corre mais alguns minutos e depois você volta na aula, porque de repente não vai ser bom para a sua sanidade mental. Mas eu vou cantar. A música é assim. Eu sou o BGMA para fazer sua adesão em esmalte ou na dentina, faço a minha ligação. É melhor usar a luz se quiser me ativar. Com o tag DMA. Pode voltar, pode dar o play agora, tá? Desculpa aí você que assistiu, teve que ouvir essa música, mas vamos lá, dá uma sequência. O DMA. O DMA é o uretano de metacrilato. Ele é considerado por muitos um componente principal, mas o IRATA já considera como um diluente e ele alerta, cuidado com o DMA, ele já não é muito utilizado na fabricação das resinas, porque ele acaba descolorindo, tendo uma perda de coloração. DTA é um monômero resinoso? DTA é aquele agente que a gente utiliza na remoção da esmirleia, a gente faz isso depois de um tratamento endodôntico, enfim, não é um monômero resinoso, não é um componente hidrófilo, não é isso que a gente está falando. Agora, o EMA, sim, o dihidroxietilmetacrilato,
É um componente bem pequenininho e ele tem uma grande característica dele, é que ele tem uma alta hidrofilia, uma alta afinidade com água. Então, a resposta correta aqui é a letra E, EMA. Beleza? Questão 2 ainda da Marinha. Na composição das resinas compostas fotopolimerizáveis, assinale a opção que pode ser chamado de iniciadora do processo de polimerização. Aí está falando aquele sistema, ativador, iniciador. As resinas são ele até falou aqui de fotopolimerizáveis, né? Só que eu falei, pô, tenta conversar já e falar com o termo mais correto, que é o fotoativável. Então, qual que é o ativador do seu sistema, ativador iniciador da resina fotoativável? O fotoativador, seu aparelho fotoativador. A luz, foto significa luz, é aquela luz azul na faixa de 460 a 480 nanômetros, tá? E aí, qual que é o iniciador? A gente sabe que das resinas compostas, o principal iniciador é aquele pozinho bem amarelado, aquele amarelo forte ovo, que acaba manchando um pouco as resinas de certa forma, que é a canforoquinona, tá? Então, resposta certa está aqui, ó, letra D. Chama atenção para a resposta da letra C, peróxido de benzoíla. O peróxido de benzoíla, ele é um iniciador? Sim, mas não das resinas fotopolimerizáveis, das resinas quimicamente polimerizáveis, tá? Então, o peróxido de benzoíla é o iniciador. E qual que é o ativador das resinas quimicamente ativadas? Só lembrar do ativador, amina terciária. Beleza? Então, a resposta certa aqui da questão 2, letra D de dado. Já pula aí para a pergunta 10, tá? Passa aí para 10. Se tiver rápido, então pausa aí. Marinha 2017. A matriz orgânica das resinas compostas é responsável por sua transformação de uma massa plástica em um sólido rígido. Segundo Baratieri, 2017, em relação ao processo de polimerização das resinas compostas, é correto afirmar que, letra A, a canforoquinona é excitada pela luz visível, com pico de absorção entre 400 e 460 nanômetros, 460 a 480. Letra A está errada. Letra B, PPD e lucerina possuem coloração excessivamente amarelada, que faz com que alguns fabricantes evitem empregá-los em compósitos de cores claras. Tá certo o que ele está falando? Ele está falando, na verdade, justamente da canforoquinona. O PPD e a lucerina são alternativos. O fenilpropadiol e a lucerina são alternativos à canforoquinona que os fabricantes estão buscando por não possuírem essa cor excessivamente amarelada. Então, a resposta B está errada também. Letra C. Para que os compósitos atinjam suas melhores propriedades, desejável que a taxa de conversão seja sempre a mais alta possível. Tá certo. O que é a taxa de conversão? O que pode confundir aqui? É o grau de conversão, é o quanto que os monômeros se convertem em polímeros. Ou seja, se eu tenho monômeros separadamente, aquela massa plástica, e eu quero um sólido rígido, eu quero que essa massa fique entremeada ali, então eu quero que forme essa cadeia de polímeros, e graças à taxa de quanto mais alto o meu grau de conversão, minha taxa de conversão de monômeros para polímeros, melhor as minhas características, minhas propriedades mecânicas, estéticas e tudo das minhas resinas compostas. Chega a 100%? A gente viu que não. A gente sabe que chega às vezes 50% a 70%, dependendo da resina composta. Mas quanto mais alto, melhor. A resposta certa é a letra C. Mas vamos ver o seguinte. Letra D. A partir da fase pré-gel até o final da reação de polimerização, toda a contração é acompanhada de estresse, tensão. A fase pré-gel é aquela fase que a resina já não se modifica macroscopicamente, ela já sofre um processo de contração muito intenso. Então, o que a gente busca é estender essa fase pré-gel, porque você tem uma contração já, você tem um estresse, mas você tenta que ele seja menor possível. Então, a partir disso, que você já teve o estresse, já teve a contração, o estresse já é menor, tá? Então, a resposta está errada, a letra D. Então, a gente tem a maior concentração do estresse na fase pré-gel, por isso que a gente tenta estender ela o máximo possível. Letra E. Calma aí, só voltar aqui, porque acho que pode ter ficado um pouco dúvida. Por que é interessante então estender, já que é a fase que dá estresse?
O estresse vai acontecer, a contração vai acontecer, mas se ela acontece tudo de uma vez muito rápida, esse estresse vai ser maior. Se essa contração acontece de forma lenta, esse estresse vai ser menor. É por isso, tá? Acho que talvez tenha ficado uma dúvida aí. Vamos voltar então na letra E, agora, alternativa E. A contração de polimerização tem relação inversa com a quantidade de matriz orgânica. Na verdade, é ao contrário, relação direta. Por quê? Na resina composta a gente tem basicamente matriz orgânica e partícula de carga. Os outros componentes têm uma quantidade muito pequena, então não vou considerar efetivamente para essa questão aqui. Matriz orgânica e partícula de carga. Partícula de carga participa da contração da reação de polimerização? Não, porque é quimicamente inerte. Então, quanto mais matriz orgânica, mais contração de polimerização. Então, a resposta certa é realmente a letra C de casa. Questão 16, marinha também. Segundo Conceição, dentre os diferentes tipos de retenção de pinos intrarreticulares, o que apresenta o mais baixo estresse na interface de cimentação é metálico, cerâmico, fibra de carbono, plasma de hidroxapatita ou fibra de vidro. A gente sabe que o metálico cerâmico tem alta rigidez, alto módulo de elasticidade, então gera um grande estresse. O de fibra de carbono também tem uma rigidez não tão alta quanto o deles, mas é maior que a do fibra de vidro. Então, o plasma nem, na verdade, assim, outra técnica já nem estuda tanto aqui não. Mas a questão é, a resposta certa, pino de fibra de vidro, que é o mais interessante hoje em dia para utilizar como retentor intrarreticular. Ele tem várias vantagens, possibilidade de cimentação adesiva, ele tem uma estética muito favorável e principalmente o módulo de elasticidade dele, ou seja, a rigidez, é muito parecida com o dente. Então, se acontecer alguma fratura, algum trauma, alguma pancada, pode acontecer, ele tem uma transmissão de força muito boa para o dente, mas se fraturar, acaba fraturando o pino e não fraturando o dente. Então, ele é bem interessante, acaba sendo o mais interessante que a gente tem hoje em dia. Então, a resposta certa é letra E, fibra de vidro, tá ok? Vamos então pular para a apostila 4. Você vê, ainda tem outras várias perguntas aí na apostila 3, né? Só selecionei algumas aqui para a gente fazer uma revisão aí da aula anterior. Então pega aí a apostila 4 e vamos fazer mais umas perguntinhas aqui. Pergunta número 3 do Exército. Quando falamos de primers dentinários ou promotores de adesão, o solvente habitualmente usado é, a gente quando usa o primer, a gente tem 3 solventes disponíveis. Álcool, acetona e água. Pode até ter uma combinação entre esses componentes, tá? Então, qual deles aparece aqui na questão? Letra D. Então, poderia estar água, poderia estar álcool também, mas estava acetona, resposta certa. Letra D de dado. Questão 7. O mecanismo de adesão resina-esmalte dos adesivos dentinários para o esmalte é atuação sobre a smear layer. A gente tem smear layer presente principalmente na dentina, então isso não interfere para a gente. União química. União química a gente tem no ionômero de vidro, por exemplo, que vai ser tema da aula 5. C. Penetração nos túbulos dentinários, falando de esmalte, não de dentina. Éster fosfórico atuando como umidificador. O éster fosfórico, na verdade, pode ser um monômero com a base com um fósforo, que acaba sendo um monômero ácido, também um primer acídico, mas não é o caso que não funciona como umidificador. E letra E, autorretenção em microporosidade por condicionamento ácido prévio. Lembra aquele desenho que eu fiz? Que tinha ali um esmalte ali meio que íntegro, bem maciço, digamos assim. A aplicação do sistema adesivo fica várias microporosidades, várias retenções, e depois o sistema adesivo, o líquido, ele penetra ali, e quando ele é polimerizado, ele fica rígido, então fica difícil de sair dessas retenções. A resposta certa é a autorretenção em microporosidade por condicionamento ácido prévio. Resposta letra E. Pergunta número 9. A camada híbrida é, letra A, uma camada rica em bactérias e restos de dentina. Está errado. Letra B, uma camada de dentina, resina, ácido resistente. Correto. Essa é a definição. Por quê? Por que ela é híbrida? Porque eu tenho colágeno, faz parte da dentina, e um sistema adesivo já polimerizado, tudo entremeado. Esse sistema adesivo nada mais é do que uma resina fluida. Então, a resposta certa é a letra B. Mas vamos ler o seguinte. C.
Uma camada de resina não polimerizada, errado. Ou uma camada de dentina afetada, mas não infectada, também não. Então a resposta certa é letra B de bola. 11. Nanoinfiltração é caracterizado por... Nanoinfiltração, cheguei a falar, vou até relembrar um pouquinho. Vamos pensar o seguinte, você tem uma dentina lá, depois de um preparo, você vai fazer um condicionamento ácido. O ácido que a gente utiliza é um ácido forte, o ácido fosfórico. E ele começa a desmineralizar desde a superfície e indo até na profundidade da dentina. Depois de um tempo você vai, lava esse ácido. Depois você lava, remove excesso de umidade, para aquela condição ideal para você jogar o seu sistema adesivo, você aplica o seu sistema adesivo com o seu microbrush e ele também lentamente começa a penetrar nessa região. Um erro muito comum que as pessoas, os dentistas, acabam fotoativando logo em sequência de você aplicar o sistema adesivo sem dar tempo dele penetrar por completo nessa dentina pré-condicionada. Então, às vezes, existe uma diferença da profundidade da dentina que foi condicionada, que você conseguiu expor fibras colágenas, do que foi impregnado pelo seu sistema adesivo. Então, você tem uma faixa ali de fibras colágenas sem aquele suporte da hidroxiapatita, porque ela foi solubilizada e condicionada pelo condicionamento ácido com ácido fosfórico, e também não foi impregnada pelo seu sistema adesivo. Então fica uma camada ali frágil, que permite a infiltração de água, e depois você tem ação de metalloproteinase, você tem degradação dessa camada de colágeno, então você tem uma infiltração muito pequena, muito pequena. Chega a ser microscópica? Não. Seria nanoscópica, digamos assim, nanométrica. Por isso que é chamado de nanoinfiltração. Então vamos lá. Letra A. Impregnação de nanofillers na camada híbrida? Não, está errado. Falta de impregnação total pelo adesivo da camada de dentina desmineralizada? Corretíssimo, corretíssimo. Acho certa a letra B. Letra C. Microinfiltração de corante rodamina em testes in vivo da camada nanométrica? Na verdade, você tem uma forma de você fazer o teste in vitro. Nem vivo, nem in vitro, né? Você faz no laboratório. Impregnação parcial pelos nanofillers do adesivo na camada de dentina desmineralizada. E nanofillers, não, filler é partícula de carga, não é essa a questão. E letra E, microinfiltração de corante rodamina em testes in vitro da camada nanométrica. Isso é o teste, né? Então a nanoinfiltração mesmo é caracterizada pela letra B. Falta de impregnação total pelo adesivo da camada de dentina desmineralizada. Essa é a definição de nanoinfiltração. A letra E está falando de como é estudado isso. Está errado. Questão 12. Dentre os adesivos dentinários de quarta geração multifrasco, uma das funções do primer, preste atenção, essa questão ele está falando de geração, né? Na verdade, ele só pediu a função do primer. Você não precisa lembrar qual que são as gerações, mas como a gente está aqui, vamos lembrar. A gente vai estudar basicamente quarta, quinta, sexta e sétima geração, isso mesmo, de quarta a sétima. Quarta geração são aqueles sistemas adesivos que têm condicionamento ácido prévio, total, condicionar ácido a esmalte dentina, e é um passo isolado. Você tem, e estão chamados também de convencionais, que tem condicionamento ácido em passo prévio isolado. Os sistemas adesivos convencionais a gente pode ter de 3 ou de 2 passos. O de 3 passos tem ácido em passo isolado, primer no outro frasco e no terceiro frasco o adesivo propriamente dito, ou bond. Esse é o de quarta geração. O de quinta geração uniu o primer com o adesivo num único frasco. Então ele é o convencional de 2 passos. Condicionamento ácido prévio e depois o sistema adesivo, que é o ácido, o primer e o ácido no mesmo frasco. Então, quarta geração, 3 passos. Quinta geração, 2 passos. Da quinta para a sexta geração, a gente passa a ter um sistema adesivo autocondicionante, que eu uso um primer acídico, com um pH ácido, com alta acidez, alta ou baixa, depende na verdade, com uma acidez, que ele faz o autocondicionamento desse tecido, tanto esmalte quanto dentina. Então, de sexta geração é o de 2 passos. Eu tenho primer ácido no frasco e eu tenho o adesivo bond separado no outro frasco. Tá? O de sétima geração, ele uniu tudo isso. Então, é um frasco só, é um passo só. Então, é um autocondicionante de passo único, que eu tenho um primer ácido, um adesivo, tudo junto, tudo misturado. Tá? Mas qual que é a função do primer aqui? Vamos ver as alternativas.
Letra A, remover a esmer da superfície da dentina? Não, essa função do ácido foi fora. Letra B, expor colágeno intertubular e peritubular? Mesma coisa, função do ácido. C, abrir túbulos dentinários em forma de funil? Também função do ácido. Revestir a parte externa das fibras colágenas expostas pelo ácido? Aí sim. Por quê? Quando você faz condicionamento ácido, você remove a hidroxapatita. Aquela hidroxapatita sustentava as fibras colágenas. Para elas não colabarem, você mantém umidade. Então você usa o primer, que é um componente que tem hidrofilia, que tem afinidade para a água, e ele começa a separar e afastar essa água para o primer fazer essa sustentação dessas fibras colágenas. Tá? Depois você espera um tempo, não fotoativa o primer, não tem necessidade de fotoativar, aí você joga o adesivo propriamente dito, e aí ele vai fazer a união com o primer. Não há necessidade de aplicar o primer em esmalte, porque o esmalte é um tecido seco, não tem essa umidade, então não tem necessidade de primer. Mas se por acaso gostar um pouquinho do primer no adesivo, no esmalte não tem problema não. Tá? Então a resposta é essa letra D. Vamos ver a letra E. Penetrar nos túbulos dentinários, formando os tags, essa é a função do adesivo. Tá? Resposta certa, letra D. Questão 19, dá um pulo aí. Marinha 2017. Segundo Conceição et al. 2007, o dentista deve conhecer a composição do sistema adesivo que utilizam, uma vez que existem sistemas adesivos diluídos em acetona e sistemas adesivos diluídos em água. Sendo assim, os sistemas adesivos diluídos em acetona, vamos fazer uma pequena comparação aqui, acetona, água e álcool, né? Mas a gente está comparando simplesmente acetona e água, que é até mais fácil para a gente, porque são os dois opostos. A acetona, a gente sabe que nem é mais utilizado, nem é mais vendido em farmácia, né? Mas as mulheres usavam muito para remover esmalte de unha, né? Mas é engraçado que, assim, repara uma coisa na acetona, ou volta, na memória, que quando você abre o frasco, você já sente o cheiro dele. É um cheiro forte até, né? Mas você sente o cheiro com muita facilidade. E você só sente o cheiro com muita facilidade de substâncias que são voláteis, que volatizam, que evaporam, de certa forma, com facilidade. Para aquela substância poder chegar até suas narinas e você sentir aquele olfato. Então, a água não, a água já não evapora, não volatiza com tanta facilidade assim. Então, é o seguinte, quando você faz um condicionamento, tem um sistema adesivo e tem acetona, por ele ser muito volátil, por a acetona ser muito volátil, você abre o frasco e sente aquele cheiro. Outra coisa, você não deve fazer aplicação ativa na dentina, porque ele vai evaporar muito rápido, você precisa que ele tenha a sua ação. Com a água, você já pode ter uma aplicação um pouco mais ativa, tá? E outra coisa, se você secar demais a sua dentina, você pode, ou um pouquinho a mais, você pode ter aquele colabamento das fibras colágenas, certo? Elas eram sustentadas por quê? Água, quer dizer, antes da água, hidroxapatita. Hidroxapatita foi condicionado, condicionamento ácido, removeu, depois você lavou, removeu o excesso de umidade e o que mantém ali é a umidade, é a água. Se você deixou um pouquinho, secou um pouquinho a mais, você joga um sistema adesivo com água, porque ele tem o poder de pouquinho recuperar um pouco do que foi perdido nesse colabamento das fibras colágenas. Afinal de contas, é água mesmo, então consegue voltar um pouquinho. A acetona já não consegue tanto, porque a acetona é muito volátil, não consegue afastar tanto água assim. Então, se você tiver... tem que estar muito certinho na remoção de excesso de umidade na dentina, quando estiver utilizando um sistema adesivo que contenha acetona, tá? Então, vamos ver as perguntas aqui, as alternativas. Letra A. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá. Sendo assim, os sistemas adesivos diluídos em acetona devem ser utilizados apenas em esmalte, ao passo que os sistemas adesivos diluídos em água podem ser utilizados tanto no esmalte como na dentina. Não, você pode usar em esmalte e dentina também o de acetona, não é isso. B. Os sistemas adesivos diluídos em acetona são menos dependentes da umidade da dentina que os sistemas adesivos diluídos em água. Errado. Eles são mais dependentes. Letra C. Requerem maior ressecamento com jato de ar que os sistemas adesivos diluídos em água. Está errado, você nunca deve fazer isso. Letra D. São similares aos sistemas adesivos diluídos em água, mas apresentam pior desempenho clínico. Vamos ver a alternativa E.
são mais dependentes da umidade da dentina, ao passo que os sistemas adesivos diluídos em água apresentam um desempenho similar em dentina seca ou úmida, pois podem possibilitar a expansão do colágeno. É isso que eu estava explicando mais cedo, então, resposta mais cedo, agora a alternativa é. Então, a água, o sistema adesivo que tem água, ele consegue recuperar um pouco essas fibras colágenas que foram colabadas. O acetona não, então ela é muito dependente dessa umidade da dentina. Beleza? Foi. Tem mais perguntas aí, né? Vocês podem fazer, óbvio, devem fazer essas perguntas, responder. Tem o gabarito no final da apostila, tá? Qualquer dúvida, manda aí uma mensagem, um e-mail ou até mesmo lá no fórum, tá? Pra gente continuar trocando essa ideia, beleza? Então vamos começar agora na aula 5 propriamente dito, tá? Deixa eu passar aqui.